Quando a gente para pensar em decisões financeiras, a imagem que vem à mente é quase sempre uma balança, né? De um lado o risco, do outro o ganho. Mas e se a força mais poderosa nessa equação não for bem o desejo de ganhar, mas sim um medo profundo de perder? E se, na maior parte do tempo, a gente não estiver jogando para vencer, mas só para não ser derrotado? Pois é, essa é uma distinção que muda completamente o jogo. Porque uma coisa é você se mover em direção a um objetivo, tipo a abundância. Outra, bem diferente, é você se mover para fugir de algo, como a insegurança. A motivação que parte da sobrevivência, ela opera na defensiva. O foco é só proteger o que já se tem, por menor que seja. E essa raiz, quase sempre invisível, é o medo. E quando o medo comanda, ele não só influencia, ele distorce a nossa visão de mundo, das oportunidades. Certo, vamos aprofundar isso, porque é uma ideia muito forte. Como é que esse medo aparece no dia a dia? Ninguém acorda pensando, hoje vou basear minhas decisões no medo. É mais sutil. Pelos materiais que a gente analisou, parece que tudo começa com uma espécie de... Paralisia. Exatamente. O jeito mais comum que o medo da pobreza se manifesta é na indecisão. Uma das fontes que lemos coloca a falta de decisão no topo da lista das principais causas de fracasso. A indecisão é a semente do medo. Ela brota, vira dúvida, e a dúvida e o medo, juntos, paralisam a ação. A pessoa fica esperando o tal do momento perfeito, para investir, para mudar de emprego, um momento que, claro, nunca chega. Um dos textos descreve isso como marcar passo. A pessoa fica semanas, meses, às vezes anos nisso, enquanto as oportunidades, simplesmente evaporam. Mas alguém poderia argumentar que um pouco de indecisão é só prudência, não? É bom analisar antes de agir. Onde que está a linha que separa a cautela saudável da paralisia que vem do medo? Essa é a questão central. A linha é cruzada quando a análise vira um fim em si mesma, uma desculpa para não agir. É a famosa paralisia por análise. Tem um exemplo que a gente viu que é fascinante. A pessoa passa dias pesquisando qual fundo de investimento tem a menor taxa, sabe, brigando por uma diferença de 0,1%. Ah, sim. Nesse meio tempo em que ela está paralisada por esse detalhe, o mercado sobe 2, 3%. A busca obsessiva para evitar uma perda minúscula fez ela ter uma perda de oportunidade gigantesca. O medo fez ela focar na variável errada. Nossa, isso é muito concreto. E essa paralisia leva direto para outro comportamento que as fontes destacam: manter o dinheiro parado. A pessoa acha que está segura com dinheiro no banco, mas na prática está perdendo um pouquinho todo dia para a inflação. Qual é a lógica disso? A lógica é emocional, não é matemática. É uma armadilha psicológica que alguns textos chamam de efeito dotação. Basicamente, a dor de perder R$ 1 que já está no seu bolso é 2 vezes mais forte que a alegria de ganhar R$ 1 que você ainda não tem. Faz sentido. Por isso, a pessoa prefere a segurança de não perder nada visivelmente, mesmo perdendo o poder de compra, do que se arriscar para ganhar mais. A preocupação principal vira não perder em vez de ganhar. O que se conecta com outro ponto: evitar os riscos necessários. Você falou que cautela demais pode ser tão ruim quanto a falta dela. Mas, de novo, o mundo está cheio de história de gente que perdeu tudo por se arriscar demais. Como que os materiais que a gente leu definem essa diferença? A diferença está na intenção e no foco. O risco imprudente é aquele que ignora as desvantagens. O risco necessário é aquele que você assume apesar das desvantagens, porque o potencial de crescimento é maior. A mente guiada pelo medo só consegue ver o que pode dar errado. Ela foca 100% nos obstáculos. E aí só enxergar isso. Exato. E tem uma lei universal que apareceu em mais de uma fonte. Aquilo em que você foca se expande. Se você só procura por razões para algo dar errado, vai achar dezenas delas e nunca vai agir. Quem não se arrisca precisa se contentar com as sobras que os outros, mais corajosos, deixaram para trás. E o resultado final de toda essa paralisia, de toda essa aversão ao risco, parece ser o mais triste de todos. A pessoa acaba aceitando situações ruins. Um emprego que odeia, um investimento que não rende nada, só para não perder o pouco que já tem.
Exatamente. É uma troca silenciosa e trágica. A pessoa troca a possibilidade de riqueza pela ilusão de segurança. Ela tem tanto não ser capaz de ganhar o suficiente pelo próprio desempenho que se agarra a um salário fixo, a uma estabilidade que muitas vezes é precária. No fundo, é como se ela confessasse para si mesma que não acredita no próprio potencial. E essa segurança tem um preço altíssimo. O potencial de uma vida inteira. É um ciclo vicioso, então. O medo leva à inação, a inação gera resultado medíocre, e esse resultado reforça a crença de que a gente não é capaz, o que alimenta mais o medo. E vimos nos textos que essa distorção vai além, aparecendo em comportamentos bem estranhos no dia a dia. Sim. A mente condicionada pelo medo opera de jeitos bem contraintuitivos. Um exemplo que me chamou muito a atenção foi o de gastar mal para evitar a sensação de perda. Espera aí, como assim? Isso parece um paradoxo completo. Se a pessoa tem medo de perder dinheiro, por que ela gastaria compulsivamente? Porque é uma tentativa desesperada de exercer controle. Pessoas que passaram por grandes perdas, tipo uma falência na família, podem desenvolver isso. A lógica subconsciente é: o mundo é instável, eu posso perder tudo a qualquer momento, então é melhor eu mesma gastar e aproveitar agora, antes que algo ou alguém tire isso de mim. Uau! É uma forma de autossabotagem para evitar a dor de uma perda que ela não controla. Ela prefere controlar a perda, mesmo que seja gastando com algo trivial. E se antecipar a dor, causando a própria perda, faz um sentido bem sombrio. Outro ponto que me pareceu muito relevante foi o medo de investir em si mesmo. E aqui não é só dinheiro, né? É o medo de errar, de ser criticado. Sem dúvida. Para muita gente, o medo do que os outros vão pensar se elas falharem é muito mais paralisante que o medo da perda financeira. A pessoa deixa de fazer um curso, de abrir um negócio pequeno, de tentar uma nova carreira. O investimento nela mesma vira um risco social grande demais. Ela pensa no que a família vai dizer, os amigos. Exato. E se eu fizer essa transição de carreira e não dar certo? O que vão pensar de mim? Esse medo da crítica, muitas vezes, é mais forte que o desejo de ter sucesso. O que nos leva de volta à ideia de confundir segurança com imobilidade. É o dilema clássico que a gente vê o tempo todo. Salário fixo garantido contra uma remuneração variável baseada em resultados. É a escolha clássica do medo. Ao preferir o salário garantido, a pessoa está inconscientemente dizendo: eu temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho, por isso eu me contento com o mínimo para ter um certo conforto. Uma vida baseada na busca por segurança é, por definição, uma vida baseada no medo. Ela não percebe que essa segurança tem a riqueza como preço. Ela está limitando o próprio teto por medo de não ser boa o suficiente. E tudo isso culmina no que as fontes chamam de tomar decisões defensivas o tempo todo. A analogia esportiva que um dos materiais usou aqui é perfeita. É muito clara, não é? Imagina um time de futebol que entra em campo com a única estratégia de não tomar gol. Fica com os 11 jogadores na defesa. Isso, os 90 minutos com todo mundo dentro da própria área, quais são as chances desse time vencer o jogo? Praticamente nulas. No jogo do dinheiro é a mesma coisa. Quem é guiado pelo medo está sempre na defensiva. A mente está o tempo todo procurando o que pode dar errado. E como a gente já falou, se você só foca nos obstáculos, vai encontrar cada vez mais obstáculos. Ok, então essa estratégia de evitar perdas a todo custo, na verdade, está gerando suas próprias perdas. Elas só não são tão óbvias, não aparecem no extrato bancário, mas no final custam muito mais caro. Exatamente. São as perdas invisíveis e talvez as mais dolorosas. A primeira e mais óbvia é a perda de tempo. O tempo gasto se preparando, analisando demais, adiando a ação, é um tempo que não volta mais. E é um tempo em que o poder dos juros compostos, seja no dinheiro ou na experiência, não está trabalhando a seu favor. Exato. Uma das fontes é muito direta nisso. Enquanto a pessoa com medo se prepara, a pessoa com coragem age, erra, aprende com o erro e avança. Essa preparação excessiva é um ótimo disfarce para o medo, né? A pessoa diz, estou sendo cuidadosa, mas na verdade está paralisada. E quando ela se sente pronta, a oportunidade já passou. O que nos leva à segunda grande perda invisível, a perda de oportunidades. Sim, e essa dói.
Um dos nossos materiais menciona que entre os maiores dissabores da vida estão as lembranças amargas das oportunidades que a gente deixou passar por pura hesitação. A inação, motivada pelo medo, garante que as melhores chances sejam aproveitadas por outras pessoas. É uma tentativa de se proteger do fracasso que, ironicamente, garante a ausência do sucesso. Você não perde o jogo, mas também jamais vai ganhá-lo. Exato. E, por fim, a perda que talvez seja a mais profunda, que vai além do dinheiro. A perda de clareza e de crescimento pessoal. O conforto é superestimado, né? Totalmente. Ele nos mantém seguros, mas não nos permite crescer. O verdadeiro crescimento, em qualquer área da vida, acontece justamente fora da zona de conforto. Ao evitar o desconforto do risco, da incerteza, de tentar algo novo, a pessoa se impede de desenvolver novas habilidades, de descobrir seu verdadeiro potencial. Ela pode estar evitando uma pequena perda financeira no curto prazo, mas ao custo do seu crescimento como ser humano no longo prazo. É um preço que não se calcula em reais, é em potencial não realizado. Analisando tudo isso, a questão final não parece ser sobre como se livrar completamente do medo. As fontes que lemos são bem claras nisso. Pessoas ricas, bem-sucedidas, também sentem medo, também têm dúvidas e preocupações. A grande diferença é que elas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Essa é a chave de tudo. Não se trata de eliminar o medo, o que é impossível, mas de agir apesar dele. Uma das nossas fontes usa uma metáfora poderosa, a de domar a serpente do medo. Você não a mata, não foge dela para sempre. Você aprende a agir mesmo com a presença dela. O objetivo não é se tornar alguém sem medo, mas sim desenvolver o músculo da ação, a capacidade de seguir em frente mesmo quando não se tem vontade, quando se sente desconfortável, quando a incerteza bate à porta. Então, uma vida financeira mais madura talvez comece no momento em que o nosso propósito se torna maior que o nosso medo. Quando a alegria de construir algo, a vontade de contribuir, o desejo genuíno de crescer se tornam os principais critérios para as decisões e não mais a simples sobrevivência. E para encerrar, fica uma reflexão final, baseada numa ideia poderosa que a gente encontrou. Se a mente subconsciente não distingue pensamentos construtivos ou destrutivos e simplesmente trabalha para transformar em realidade aquilo que a gente mais alimenta, o que acontece com uma mente que não é alimentada com um propósito claro, com um desejo de crescer? O que cresce por padrão quando o medo da perda é a erva daninha mais comum em nosso jardim mental?